E aí, galera, hoje no Formiga na Tela vamos falar de Concreto, HQ de Paul Chadwick. Bom, como a gente está sempre resgatando aqui determinados trabalhos que não são tão conhecidos no Brasil como deveriam, né? Concreto, evidentemente, é um deles. A gente só tem essa edição encadernada que saiu pela Devir. Aí já tem mais de uma década, né? Ali por volta de, sei lá, 2006, 2005, não estou bem lembrado de quando a Devir lançou isso, mas sei que faz tempo, sei que faz bastante tempo. Fora algumas outras histórias esparsas que saíram na Dark Horse Apresenta, né? Que teve alguns números publicados no Brasil também. Afinal de contas, a Dark Horse, que é conhecida pelo seu incentivo às séries autorais, né? Ela sempre teve essa pegada, junto com a afinada First Comics lá no começo dos anos 80, né? E o Concreto acho que é um caso bem bacana pra gente comentar, de HQ de propriedade do autor, que surgiu justamente naquele afã, né, das séries de propriedade de autor, quebrar um pouquinho aquela hegemonia de Marvel e DC, que gerou assim trabalhos super bacanas e que indiscutivelmente eles quebraram paradigmas, né, de super-heróis, porque se a gente pegar aqui a sinopse do Concreto, a gente tem um clássico super-herói, né, assim, em termos de origem, né, e etc, mas não é isso que acontece, né? O Concreto ele já parte, assim, tanto dentro dos quadrinhos quanto fora deles, para ser um processo de subversão do gênero. O que eu acho bacana é que, assim, você falou da Dark Horse. Concreto foi um dos primeiros, né, trabalhos da Dark Horse, né? Ele surge em 86, assim, logo no pontapé inicial da editora e desse período. E acho que é importante lembrar o amigo espectador disso que eu acabei de falar. O Concreto surge em 1986, que é um ano, assim, importantíssimo para a história das HQs, e tem muito a ver com essa releitura da figura do super-herói. Então, eu acho que esse é um dos poucos programas que, assim, você falou da sinopse. A sinopse de Concreto, das origens dele, talvez seja uma das coisas menos importantes. Porque, assim, o Paul Chadwick criou Concreto para ser um super-herói, mas ele não o escreve como um super-herói. O que eu quero dizer com isso? Ele dá uma origem daquelas mais banais de super-herói pro personagem. Pô. O cara é um assessor parlamentar que é sequestrado por alienígenas e o cérebro dele é tirado do corpo humano e colocado numa super armadura que é feita de um material flexível cuja aparência parece concreto, e ele consegue fugir desses invasores espaciais, voltar para a Terra, e a partir dali ele descobre que esse super corpo dele novo é super forte, quase indestrutível, os sentidos dele são ampliados, etc. E você fala, bom, é mais um super-herói. Só que essa é a parte interessante de Concreto. Para aí, essa coisa de ficção científica B, de origem de super-heróis, para aí. Os alienígenas que dão esse corpo para ele nem voltam nas HQs dele. De 86 para cá, a gente tem mais de 30 anos, já deu para entender que o Chadwick realmente não estava interessado em explorar isso. A missão do Concreto é outra. Mas antes de a gente entrar na parte conceitual do personagem, tem todo esse contexto histórico que você pincelou, que é importante, que é justamente esse. O Chadwick, ele como autor, ele já era um cara que era meio entediado com a ideia de super-heróis, né? Ele se gradua como estudante de artes em 79 e ele parte para trabalhar no ramo, tanto é que muito antes ele queria escrever quadrinhos, mas quadrinho não dava dinheiro, então ele já trabalhava como ilustrador e artista para um monte de outras coisas antes de trabalhar com os quadrinhos. Foi só, de fato, a revolução proporcionada pelo Alan Moore, a invasão britânica, a figura do Frank Miller e tudo mais, o surgimento de uma editora como a Dark Horse, cuja proposta era dar liberdade criativa para os autores, que atrai o Chadwick de volta para isso. E curiosamente o Chadwick já tinha trabalhado, ele trabalhou sob a tutela de uma lenda dos quadrinhos,
que era o Art Goodwin, mas ele achava a proposta dos super-heróis tradicionais entediante, boba. Só que, e essa é uma visão assim que eu acho muito legal do Chadwick, porque particularmente eu sei que você também, mas assim, eu me identifico bastante, que é essa coisa de, tipo, nós sabemos que o conceito de super-herói é algo interessantíssimo para se trabalhar. E que o grosso da produção, principalmente das duas grandes, da Marvel e da DC, não representa o real potencial assim, inerente desse arquétipo, desse conceito. E o que o Chadwick faz ao criar o concreto é justamente isso. E tem um contraste que é muito, muito interessante no que ele faz, que é o seguinte, de quebra, e aqui, eu não sei, talvez eu esteja dando uma polemizada cedo demais, mas assim, de quebra, ele já cria uma oposição para o tipo de reflexão que o Frank Miller e o Alan Moore estavam fazendo com os seus super-heróis, porque enquanto os dois estavam trabalhando essa princípio muito, muito mais o Alan Moore, né? Hoje a gente sabe que o Frank Miller era um caso mais... Ele tinha outras perspectivas sociais e políticas, mas mas assim, o Alan Moore tinha esse empenho, esse intuito de criticar a fantasia de poder tóxica dos super-heróis e de desconstruir esse arquétipo. E o que o Chadwick faz no concreto é ir justamente na contramão. Ele reafirma o potencial dos super-heróis enquanto criaturas positivas, mas criaturas positivas, uma influência positiva sobre o mundo, mas sem abandonar o realismo e principalmente, e nisso eu acho que é até sim, não comparando, mas assim, nesse aspecto específico, existe até uma ousadia conceitual que contrasta, por exemplo, com o Watchmen, que é o fato de que o Watchmen é uma HQ extremamente violenta, ela é extremamente violenta porque ela é feita para denunciar essa fantasia de poder tóxica, enquanto o concreto é um super-herói que vai na contramão. A gente praticamente não vê ação, a gente não vê violência. Quando ocorrem, por exemplo, mortes ou algum tipo de agressão, é sempre algo que parece alheio ao personagem. Aquilo é uma representação do Chadwick de como o mundo realmente é, que é um mundo, a revelia da presença do próprio concreto, que muitas vezes parece muito mais um espectador da sua própria história do que um protagonista, né? Não, e mais importante que isso, cara, é que assim, a gente falou aí de séries de propriedade de autor. É claro que a Dark Horse não inventou isso na indústria, né? A própria Marvel tinha a Epic e tal, da onde surgiu o Dreadstar, que a gente já falou aqui. Na verdade, se parar pra pensar, a gente já falou de um monte de séries que surgiram como propriedade do autor aí, estouraram, sabe? Estão sendo discutidas aí até hoje e redescobertas, assim, com muita justiça, é claro. O próprio American Flag, o Dreadstar, e sei lá mais o que a gente falou aí nesse tempo todo. Mas assim, o concreto chegar no ano que chegou e você ter puxado Alan Moore, cara, eu juro que dessa vez eu ia ficar quieto, não ia ter Alan Moore na minha fala. Mas, já que você trouxe... Isso aqui é o Alan Moore elétrico, cara. A gente precisa falar do Alan Moore em algum ponto. Não, porque você me deu um insight, cara, que assim, que eu nem tinha pensado na hora que eu tava me preparando pro programa, porque é o seguinte... O concreto, ele tem muito, mas muito do Monstro do Pântano, do Alan Moore. E por que eu falo isso, cara? O Monstro do Pântano do Bernie Wrightson e do Len Wein, ele era, sim, nada contra, tá? Mas era uma monstruosidade fortuna que dava porrada em outras monstruosidades do mal, né? Só, né? Muito bem ilustrado, caramba. Quando vai para as mãos do Alan Moore, ele vira outra coisa. Continua tendo superpoder, continua tendo isso, tendo aquilo, mas a pegada é outra, né? E assim, e chama muita atenção também que por baixo todo aquele lodo, todo aquele musgo, existe um ser humano ultra sensível, independente dessas capacidades, né? Aqui o concreto, e até vou fazer uma pequena correção, porque você falou volta pra Terra, na verdade ele nunca saiu da Terra, né? Os alienígenas, eles estavam ali enfiados no meio das rochosas, né? E, cara, eu acho o arco desse personagem um negócio assim tão foda, e eu vou ressaltar a questão gráfica aqui, porque se a gente pega as páginas desse gibi, a gente vê que não tem absolutamente nada de, entre aspas, assim, notável na hora que você passa os olhos, né? Justamente quando você lê a história, que você vê que aquela representação gráfica ela é adequada para aquilo que você está lendo. Mas
ver isso, sabe, publicado em preto e branco, dessa forma, sem a necessidade de um requinte gráfico ferradíssimo, né? Porque a história não, o formato dele não pede isso, seu autor não pensou nele desta forma, mostra que, cara, todas as reais qualidades, todos os méritos dessa HQ, elas estão no texto. Elas não estão exatamente assim no visual. Ele é bem resolvido na narrativa, ele é bem resolvido, sabe, num todo. Mas, cara, o visual é o que menos importa. Porque, e como o visual é o que menos importa, a gente tá falando de um cara que é um monstro de pedra, é um golem, sabe, que anda entre pessoas normais, né, feito por alienígenas e o caramba. Mas muito mais importante que isso, né, quando você falou, pô, assessor de senador, o cara tinha um trampo, sabe, mega idiota, que era escrever os discursos, né, do senador. Era um cara frustrado emocionalmente, né, já divorciado, e quando ele ganha esse corpo, o que seria, assim, poderia descambar para um negócio meio Quarteto Fantástico, que era o Coisa, tal, o superpoder como maldição, você vê que o Chadwick, ele subverte isso de um jeito muito esperto, cara, que ele foge, ele vai para a via completamente inversa dessa história. Por quê? O que o cara pensa? Fala, porra, olha, eu sei que eu não tenho órgãos genitais, eu sei que eu não sou bonito, eu sei que eu não posso, sabe, interagir com pessoas normais novamente, do jeito que eu interagia, porém, eu tenho capacidades que podem me fazer atingir certas coisas, certos sonhos que eu tinha quando eu era mais novo, como, por exemplo, questões da exploração, né? Você vê que é um personagem que é assim, e esse é um outro fator de identificação comigo, porque o Concreto, ele é louco pelo Richard Francis Burton, cara, que é o meu explorador, meu explorador preferido também. E, enfim, o cara consegue, de uma certa forma, sanar essa necessidade de, sei lá, correr atrás de uma grande descoberta, chegando em lugares que outras pessoas não poderiam chegar por conta desse corpo super poderoso. Mas é aí que é o pulo do gato. O Concreto, ele é um ser que é mantido pelo governo dos Estados Unidos, sabe, como objeto de estudo, que cria uma fachada para que as pessoas não saibam que ele é fruto de experimentos alienígenas e tal. E a psicóloga designada para estudá-lo é uma mulher que acaba, de uma certa forma, trazendo de volta nele algo que ele não desejava que tivesse voltado, né? Porque uma das falas desse personagem é, porra, eu já era um cara, sei lá, reprimido sexualmente, depois do meu divórcio, talvez eu nunca mais tivesse um relacionamento romântico, então dane-se, eu vou ser esse monstro aqui, vou correr atrás de outras coisas. Só que é justamente essa condição de monstro que faz com que uma mulher, um tanto egoísta, né, vamos falar bem a verdade, né, se interesse por ele. E aí o cara acaba se apaixonando por ela, né? Então essa jogada, essa comédia de costumes, né, essa comédia de situações melancólica, é o que faz do Concreto uma HQ meio única, cara, no seu meio. Cara, eu acho que a metáfora, nesse aspecto psicológico, ela é meio que... Não é nem tanto uma metáfora, eu acho que é explícito, né? A personalidade do Ron Lithgow, antes de se tornar o Concreto, era de um homem que havia desistido de se conectar com o mundo. E o fato dele ter sido colocado num corpo de concreto indestrutível, mas que não consegue sentir nada, porque essa é outra característica do personagem, né? Ele não tem sensibilidade, ele não consegue sentir sabor, ele não consegue sentir o toque das coisas. A metáfora é explícita, ele acabou ganhando literalmente um exterior que representa o seu interior. E como qualquer jornada de completude, a partir do momento em que ele está literalmente preso dentro do seu corpo, é que tem início o seu caminho para se reconectar com o mundo. Porque quando ele ganha esse corpo indestrutível, ele passa, como você bem falou, ele passa a explorar coisas que para outras pessoas são impossíveis. Ele sobe até o topo do Monte Everest porque ele quer. Ele caminha no solo do oceano porque ele quer. Sabe, ele tem contato com animais selvagens, às vezes ele fica sentado, que é um dos aspectos contemplativos mais bonitos da HQ. Você falou assim que visualmente ele não chama tanta atenção. Talvez porque ele não tenha um estilo tão explícito, né? Muito aquela coisa
dos anos 80, em cima daquela investida num traço mais realista, né, deixando aquele estilismo dos anos 70 para trás e investindo mais nesse traço realista, né, aquela escola do Dave Gibbons, né, aquele pessoal todo. Mas eu acho que ele compõe cenas que são muito bonitas, e a presença do concreto nessas cenas que são realistas e que são muito bonitas, principalmente aquelas cenas de florestas ou ambientes naturais, cria um choque, um contraste que te mantém preso naquela contemplação. Porque, de muitas formas, você falou do coisa lá atrás, é engraçado, porque o conceito físico do concreto parece muito com coisa, mas intelectualmente falando, filosoficamente falando, ele se parece muito mais com o surfista prateado. Porque ele é um personagem muito filosófico, muito contemplativo, porque, como eu acabei de dizer, a partir do momento que ele ganha esse corpo, é que ele busca se reconectar com o mundo. E uma parte da reconexão dele tem a ver com essa cientista, a Maureen, que pratica com ele apenas ciência. E não deixa também de ser uma metáfora em si, a pessoa com a qual ele começa a se interessar quando ele começa a despertar interesses humanos normais, novamente, de afeto, de conexão, de relacionamento, ser com uma pessoa que, por definição, tinha que manter distância para que ela pudesse executar bem o trabalho dela como cientista, né? Uhum. Então, assim, todas essas escolhas são deliberadas. E o fato de ele se tornar uma figura contemplativa também abre espaço para, além do aspecto psicológico, os outros aspectos da história que também são igualmente importantes, que é o fato que, na verdade, sim, o Chadwick, a gente percebe, ele construiu o concreto para ser um personagem focado na crítica sociológica e principalmente ecológica do final dos anos 80. Assim, é latente, é muito claro que esse processo de reconexão com o mundo não tem a ver só com o relacionamento com as pessoas, mas tem a ver com uma crítica muito intensa e pungente que ele faz da visão ecológica que existia nos anos 80, né, aquela coisa do relógio do fim do mundo e tudo mais, de que o mundo estava acabando, não apenas pela ameaça nuclear, mas pela degradação da natureza, pelo excesso de consumo, pelas consequências finalmente sentidas dos baby boomers, né, aquela coisa da expansão rápida da população. Então eram preocupações latentes e que não poderia deixar de ser. É por isso também que a gente está falando muito dessa HQ agora, porque muito, mas muito das críticas, das observações que o Chadwick faz nas histórias, muito infelizmente permanecem bastante atuais, né? Sim, e mais ainda, cara, se a gente pensar o potencial de um personagem desses para discutir, por exemplo, o que a gente vive hoje com esse boom de rede social, polarização e etc., essa questão da perseguição, né, em relação a certas celebridades, no caso, porque, cara, eu acho que ia render um pano de fundo ferradíssimo. É exatamente isso que faz com que a história, cara, ela não acabe. Bom, repito, né? As histórias do concreto, elas não terminam nessa edição, elas continuaram. Mas se você procurar essa edição num sebo, é óbvio que você vai ter ela fechadinha, tal. Vai servir para te conectar, você não vai perder nada se correr atrás dessa edição. Mas, enfim, também tem uma outra questão, queria insistir um pouquinho só na parte gráfica, porque só para complementar meu raciocínio, porque quando eu falei aquela questão do preto e branco, tal, do papel, o que eu quero dizer é que tudo isso que tá aqui, não as histórias coloridas depois, tal, porque é certo, eu não acompanhei esse personagem, nunca fui muito atrás, além do que a Devir publicou aqui. Mas eu acho que esse material específico, ele podia estar, e você pode até, sabe, discordar, mas eu acho que não será o caso. Ele poderia ser facilmente impresso em papel jornal, de boa qualidade, é claro, bem impresso, né? Vou falar em um processo gráfico bacana, publicado em brochura e tal, sem nenhum tipo de prejuízo para a história, a pessoa ia ler e tal. Só que é esse tipo de edição justamente que ia chamar muito menos atenção do leitor de hoje, né? Do lombadeiro, do cara que, sei lá, que gosta do tipo de arte mais massa velho, mais, sei lá... Eu não vou citar nomes, mas enfim.
E é exatamente isso que cria um certo elo metalinguístico com o próprio personagem, né? Porque é um cara que você olha e você fala, porra, isso aqui é um, sabe, é um brutamontes, é um monstro, é um monstrengo, talvez nem fale, talvez, sabe, nem tenha inteligência, mas quando você para, você, tipo, dá atenção, vai conversar, você vê que existe algo muito além disso, debaixo daquela camada de concreto, cara. Parece um negócio, assim, absolutamente simples, e eu acho que, sabe, se alguém tá escrevendo alguma história e esbarra nesse tipo de característica, nesse tipo de metáfora, no caso, ele pode achar até bobo, né? Pode até descartar. Mas o Chadwick, ele faz isso de um jeito que, sabe, consegue criar uma empatia com todo mundo. Eu acho que é uma mensagem bastante universal e acho que vai muito, de novo, né? Vai muito além da superfície aqui em concreto. É porque eu acho que uma característica que é muito importante dele, cara, é também o fato de ele ser um personagem deliberadamente falho, né? Assim, ele é um super-herói, ele age como um super-herói na medida em que um super-herói é uma pessoa dedicada a usar, a fazer o que ele pode fazer com esses poderes, por assim dizer, para praticar o bem. Mas é impressionante a quantidade de vezes, dado o contexto até demasiadamente realista das histórias, da narrativa, é impressionante o quanto esses poderes muitas vezes são insuficientes, mas não só os poderes, às vezes o próprio personagem ele é insuficiente, porque as narrativas elas carregam assim uma mensagem de ecologia anticonsumista muito fortes, mas às vezes você vê que o próprio personagem ele não consegue se conter em si mesmo quando ele é confrontado com a realidade do mundo. Existem algumas histórias dele em que, por exemplo, ele encontra desde grupos ecoterroristas que tentam usar ele como um símbolo, como um agente ativo para lutar contra o avanço do industrialismo destruidor da natureza, e você vê que ele tenta levar para aquelas pessoas uma perspectiva que é muito ponderada, moderada, mas com as quais aquelas pessoas não conseguem se relacionar. São ecoterroristas, eles são extremistas, eles apostam numa filosofia que é o exato oposto de alguém que é um pensador, de alguém que contempla, age, considera muito antes de, sabe, sair batendo nas coisas. Por outro lado, ele também sofre com tentações, como, por exemplo, quando ele é cooptado por uma enorme empresa que está preocupada com a expansão populacional e a saída que eles encontram é uma espécie de malthusianismo light, de incentivar as pessoas a terem menos filhos. E de início ele não se identifica tanto com aquilo, mas a proposta financeira que é feita para ele é tão interessante que ele acaba considerando, ou seja, ele é o Ron Lithgow, a pessoa dentro do concreto, é uma boa pessoa. Ele tem um senso do certo e do errado, mas o mundo é grande demais para ele. Tá? É isso que eu acho que é interessante nessa sensibilidade do personagem. Ele é como você disse, ele é um monstro, ele é algo super poderoso, ele é algo cuja, sabe, para usar uma filosofia Alan Mooriana aqui, sabe, no sentido de Dr. Manhattan, ele é uma criatura cuja presença no mundo podia facilmente alterar a balança do poder. Só que, ao contrário do Dr. Manhattan, ele não é uma figura onisciente, ele não é uma figura super inteligente, alguém que tem o conhecimento e a capacidade de alterar os eventos do mundo. Ele é uma pessoa, e ele é uma pessoa que tem muitas dificuldades de se conectar com o mundo. A gente volta de novo àquela metáfora do corpo de concreto, sabe, sobre o homem. E é isso que Concreto é. Ele é um super-herói, mas é um super-herói num contexto, assim, agudamente realista, em que ele possui poderes incríveis, mas no mundo real esses poderes não são o bastante. No mundo real você precisa muito mais do que uma super-inteligência ou uma super-força. Você precisa da consciência de como o mundo funciona. E o mais interessante de ler as histórias do Concreto é justamente isso. A gente, como leitor, vai tendo uma visão mais abrangente de como o mundo funciona junto com o personagem. Então é isso, pessoal.
Fala aí nos comentários pra gente se você já conheceu o Concreto, se vai correr atrás desse personagem bacana. Fala inclusive se quer que a gente fale de outros personagens bacanas aqui que passaram rapidamente pelo Brasil e ainda não são tão conhecidos quanto. Vou até eu mesmo fazer um apelo aqui pros meus colegas para me deixarem falar de um dia de usar de Yojimbo, que eu adoro, tá? Isso aí eu também quero falar, vambora. Então fica aí a promessa de mais um programa aí sobre essa HQ bacana do Stan Sakai. Então, se inscreve no canal, dá um joinha aí pra nós. Não esqueça de acessar o nosso site, formigaelétrica.com.br. Não esqueça que a gente tem também o podcast FormigaCast, que vai ao ar uma vez a cada 15 dias, que tá lá no SoundCloud, no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. Manda um e-mail pra nós na tela, @formigaelétrica.com.br. Também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. A gente volta na quarta que vem e é isso.